Queridos, o título dessa mensagem é A Cruz como Base da Unidade. E nós estamos iniciando hoje uma nova série de exposições bíblicas chamada Unidade na Diversidade. E eu quero convidar vocês para que venhamos dar um mergulho em 1 Coríntios, extraindo dali princípios e lições vitais para uma boa vivência comunitária. Mas vamos entender, antes de irmos para o texto, um pouquinho mais quem que era essa igreja, o contexto que se dá à escrita dessa carta e o porquê da escrita dessa carta. Bom, Paulo escreveu 1 Coríntios aos cristãos de Corinto, provavelmente por volta do ano 54, 3 anos após o estabelecimento dessa igreja. E como que isso aconteceu? Para isso a gente tem que mergulhar um pouquinho ali na história de Atos dos Apóstolos, onde está descrito ali as viagens missionárias. Porque após o término do concílio de Jerusalém, o apóstolo Paulo ele partiu de Antioquia da Síria no ano 49, para se envolver com o ministério missionário na província da Ásia, plano cuja realização Deus não permitiu. Quando o novo objetivo de pregar o evangelho na província da Bitínia também se mostrou difícil, então Paulo, ele aceitou a orientação de Deus e atravessou em direção à Europa. Isso está lá em Atos 15, 40 até 16, 10. E aí então, depois de estabelecer igrejas na província da Macedônia, incluindo Filipos, Tessalônica e Bereia, Atos 16, 11 até 17, 15, ele mudou-se para o sul, na província de Acaia, onde ele fundou as igrejas em Atenas, Atos 17, do 16 ao 34, e Corinto, Atos 18, do 1 ao 18. E isso se deu tudo na segunda viagem missionária de Paulo. Corinto, na Grécia, era um centro comercial do Império Romano, uma cidade com 2 portos, Lequeu, no Mar Jônico, e Cencreia, no Mar do Egeu. E por meio da cidade fluía a riqueza do império, em uma larga escala, porque os comerciantes marítimos, eles preferiam empurrar os navios sobre os troncos pelo istmo. Então, empurrar, calma aí, né? Não eram bem eles que empurravam, tinha escravos e animais que empurravam sobre os troncos. Naquele tempo ainda não era aberto no istmo o canal, então era uma estrada de terra ainda, que ela tinha uma extensão de 6 quilômetros e 300 metros e uma largura de 1,5 quilômetro. E aí então, por aquela terra, eles empurravam os navios, logicamente que as embarcações que eram muito grandes não dava, mas eles empurravam por aquela estrada de terra, porque eles preferiam fazer isso, ao invés de dar uma volta muito maior, porque era uma volta traiçoeira na península do Peloponeso. Hoje, se você pesquisar ali na Grécia, você vai ver que esse canal de istmo ele foi aberto. Mas isso só aconteceu no final do século XIX. E quando Paulo ele chegou lá em Corinto, a cidade ela ostentava, além do templo, a Apolo e a Asclépio, esse segundo conhecido como Deus da medicina, o famoso templo a Afrodite. E ele ficava localizado no Acrocorinto, a um majestoso precipício de 550 metros de altura. E ali que era o problema, porque ali cerca de 1.000 prostitutas cultuais promoviam culto que fez de Corinto um exemplo proverbial de sensualidade. E essa familiaridade da imoralidade, certamente ela desempenhou um papel muito importante nas escritas de Paulo. Era um problema ali naquela região. E Paulo ele buscava resolver esse problema ali o tempo todo. Isso certamente custou ali muitos sonos ali perdidos do apóstolo Paulo. A situação moral de Corinto era tão preocupante que certa vez foi descrita como o paraíso do marinheiro, o céu do bêbado e o inferno para uma mulher decente. Então esse era o slogan de Corinto naquele tempo. Bom, ali também aconteciam os jogos istmicos.
e eles foram desenvolvidos ao controle de Corinto no ano 50. E esse só era menos importante ainda do que os Jogos Olímpicos de Atenas. E, amados, estima-se que a cidade devia ter 80 mil habitantes. Só que se incluíssemos ali também os habitantes das cidades, dos vilarejos ali próximo, então comentaristas vão dizer que a gente chega no número de 100 mil habitantes. Porém, a gente não pode bater o martelo e dizer que esse era a população lá de Corinto, porque dependendo da fonte que formos pesquisar, a gente vai encontrar 250 mil e alguns que chutam muito mais alto, quase como se fosse a cidade de São Bernardo do Campo, que temos por volta de 800 mil habitantes. Então, nos números não dá para a gente poder levar isso em consideração. Mas Corinto também, além de tudo isso que eu estou falando para vocês, era extremamente intelectual. Sabe qual que era o principal hobby deles? Era de ir para as praças e ouvir os filósofos, com as ideias malucas deles, os pensadores que ficavam expondo as suas ideias. Era uma cidade que transpirava cultura e conhecimento. E Paulo, ele entendia que o evangelho poderia chegar ali e mudar a cosmovisão da cidade. O evangelho, para que fique muito claro, ele não é anti-intelectualista, não, ao contrário, ele é dirigido à razão. E para isso, eu me emprego da frase de John Stott, que disse que crer também é pensar. Crer também é pensar. E por que da escrita da carta, além desses problemas que nós já descrevemos? Entre os anos 52 a 55, ao estabelecer um novo centro de trabalho missionário lá em Éfeso, a capital da província na Ásia, Paulo ele recebe notícias sobre os problemas ali de Corinto. A primeira reação que ele teve foi de escrever uma carta sobre como a igreja deveria tratar os cristãos que levavam uma vida sexualmente imoral. Onde que nós encontramos base para isso? 1 Coríntios 5, 9. Ele faz menção a uma carta anterior. Porém, essa carta não foi preservada, essa carta se perdeu. Evidentemente, depois, ele ouviu falar de novos problemas. Aí se a gente chega, a gente se depara também com o fato deles ter enviado Timóteo, aquele aprendiz dele que depois tem as cartas endereçadas a ele, Timóteo, cuja missão era também lembrar os coríntios a respeito da vida e do ensino do apóstolo. 1 Coríntios 4, 17 diz isso. Só que acontece, como eu disse para vocês, que era uma cidade, uma igreja extremamente problemática. Novas notícias sobre Corinto levaram Paulo a escrever a carta que então nós conhecemos como 1 Coríntios. E essas informações, elas chegam até ao Paulo, pelo menos por meio de duas fontes. Primeiro, uma carta que alguns crentes coríntios escreveram. Em 1 Coríntios 7,1 faz menção a essa carta. Mas também tem uma outra fonte. Foram informações transmitidas pelas pessoas da casa de Cloé, ou algumas versões vai falar Cloé, vão colocar um acento, 1 Coríntios 1, 11. E assim, Paulo ele se põe a tratar problemas instalados na igreja de Corinto por meio do evangelho, apresentando o Deus que perdoa, salva as pessoas por meio de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador crucificado e ressurreto. A realidade fundamental que afeta diretamente a vida da igreja e dos cristãos. E Paulo então ele vai abordar nessa carta questões éticas ao esclarecer parâmetros teológicos relevantes, concentrando-se na pessoa e na obra de Jesus Cristo. E assim 1 Coríntios, além de revelar a posição de Paulo sobre questões éticas específicas, que a gente até hoje se emprega dessas questões éticas, para um aconselhamento e tantos problemas que surgem no seio comunitário, também dá base para a gente, para um insight fundamental sobre a teologia paulina e as suas aplicações em situações específicas, que são relacionadas ao comportamento e à vida da igreja no cotidiano. E amados,
Tendo dito tudo isso para vocês, quando uma igreja achar que tem problema, basta ir lá para 1 Coríntios e essa igreja vai ser confortada por Deus que quase não tem problema. Quase não tem. Mas ao longo dessa série, nós iremos encontrar bastante semelhança em alguns pontos, devido a estarmos inseridos também em uma metrópole, com grande diversidade cultural, pessoas que se achegam e outras que nós convivemos na vida social, das mais diversas religiões, onde é necessário colocarmos os pingos nos is e vermos como que o Evangelho se aplica a nós, e como que nós fazemos para poder conviver de maneira saudável, sem nos misturarmos com aquilo que afeta os pilares da fé, e em tudo, visando a proclamação do Evangelho e a glória de Deus. Bom, dito tudo isso, eu quero te convidar a ler comigo 1 Coríntios 1, versículo 10 a 25. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não haja divisões entre vocês, pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Apolo, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estefanas. Além desses, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é o fato que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais, e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Amém. Bom, e para a gente compreender, eu dividi esse texto em 2 pontos. E o primeiro ponto: a sabedoria humana divide o corpo, baseado nos versículos 10 a 17. Paulo ele inicia fazendo um apelo para o entendimento, dizendo que todos estejam de acordo naquilo que falam. Eu gosto bastante desse trecho na NVT, porque ela expressa de uma forma que às vezes a gente compreende um pouquinho melhor, e diz assim: vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Já que o corpo estava dividido. E certamente essa notícia foi muito dolorosa quando o apóstolo Paulo recebe essa notícia, e a gente sabe que a comunicação naquele período não era como é hoje, um WhatsApp que é quase instantâneo. Então, quando chega uma carta, ele já está falando: puxa vida, eu estou lendo aqui um problema, mas como isso já não deve ter agravado ainda mais, por conta da demora de ter chegado essa informação até mim.
E isso certamente machucou muito o apóstolo Paulo de ler essa carta, de saber dessas informações. E as divisões, elas eram internas. E Paulo ele pede para que corrijam a situação e que eles sejam inteiramente unidos, já que a igreja estava longe daquilo que deveria ser. Portanto, exigia aqui uma ação restauradora. E Paulo, ele espera que eles sejam unidos no mesmo modo de pensar. O que é isso? A mesma disposição mental. Não é que todo mundo tem que gostar do amarelo, todo mundo tem que gostar do azul, não é isso. A mesma disposição mental. E no mesmo propósito. O que é isso? No mesmo parecer. Isso é cooperação, unidade, harmonia. E os informantes, como eu disse já para vocês, sobre a situação aqui que ele escreve nessa carta, o texto vai dizer que foram os da casa de Cloé, um grupo de Corinto. Alguns comentaristas vão dizer que nem de Corinto era, mas que eles tinham contato com alguém de Corinto, não sabemos muito bem, não sabemos se eram filhos, parentes, servos, mas acontece que essa informação chegou até Paulo lá em Éfeso. E o relatório estava muito claro, brigas entre vocês, que provocaram essas divisões. Queridos, a gente tem que entender aqui que não é aquela briguinha, sabe? Que saiu um buchichinho, um não gostou do jeito que o outro falou, não era isso que estava acontecendo, não. O texto ele vai trazer palavras que no original dá para a gente entender muito mais a gravidade disso. Vai aparecer, dependendo da versão bíblica, como dissensões, como facções. Queridos, isso é tão sério que é condenado lá em Gálatas 5:20, estando na lista das obras da carne. É isso que estava acontecendo aqui. Não era aquela briguinha, não, que dá o dedinho mindinho, dá um abracinho, fez as pazes, está tudo certo. Não, era uma facção, era uma dissensão mesmo ali. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele explica isso dizendo: Paulo ficou sabendo das contendas na igreja, informou a igreja sobre o problema e deu o nome de quem lhe trouxe o problema, os da casa de Cloé. Paulo é específico quanto a informante e quanto à informação. Essa transparência neutraliza a maledicência dentro da igreja. Quando as coisas são trabalhadas em um ambiente de abertura e de transparência, o mal é tratado e resolvido sem deixar feridas, mágoas e ranços. O problema hoje em dia é que chega muitas vezes a informação para a gente, mas está dizendo assim, eu fiquei sabendo, o povo está falando, alguém me disse, um passarinho me falou. Isso aí muitas vezes só vira fofoca. Só faz aquele que está recebendo a informação perder o sono e não saber como tratar. Então Paulo ele é muito direto aqui. Você quer tratar, quer resolver um problema? Dá nome. Vamos conversar então com nomes. Traga os nomes, vamos conversar. Vamos cortar o mal pela raiz. E é isso que o apóstolo Paulo está falando, que o reverendo Hernandes Dias Lopes explica aqui. Então, quer resolver um problema? Então vamos lá direto na raiz para poder resolver esse problema. Amados, a igreja, ela lidou desde o início com as tensões provocadas por divisões. Isso não é novo, não. E acontece que nós estamos vivendo uma época fatídica nesse sentido, onde tantas e tantas igrejas se dividem. As pessoas não têm mais compromisso com a verdade, nem com a aliança de amor. Elas firmam um compromisso hoje e amanhã já estão desfazendo esse pacto. Mas qual que era o motivo das divisões aqui? Bom, evidentemente, estavam surgindo cultos às personalidades. Lógico que sem o apoio de Paulo, Apolo e Cefas, esse nome é em aramaico que significa Pedro. E aqui foi o início das torcidas organizadas, entendeu? Gaviões da Fiel, aqui Corinto. Tá entendendo? Vocês acham que é bonito isso é pecado. É pecado. E tinha aqueles que eram os mais certinhos lá, que é a mancha verde, entendeu? Aí ele está lá e Paulo está falando, tá certo esse aí. Então aqui é o início aqui das torcidas organizadas, os problemas começam aqui.
Amados, aqui é quando os crentes pegam a diferença e fazem dessa doutrina principal, deixando de lado até mesmo a cruz, olhando para o que separa, mas não conseguem olhar para aquilo que os unem. E isso é problemático. É interessante, amados, que como eu disse para vocês, essa carta ela foi escrita por volta do ano 54. Dependendo da sua Bíblia, vai trazer aí um pouquinho antes ou um pouquinho depois, porque isso acontece. E quando nós pegamos escritos de Clemente de Roma, que escreveu no ano 95, olha, 95, ele fala ainda da existência dos mesmos partidos lá em Corinto. Mas um partido sumiu aqui. Ele não fala mais do partido de Cristo. Ele fala ainda dos de Paulo, dos de Apolo e dos de Cefas. De forma que 40 anos depois, e o problema não foi totalmente eliminado. Mais triste ainda é olhar para os nossos dias e perceber que o problema persiste. Isso que é o mais triste ainda. Amados, eu tenho comigo que o que mais dividiu a igreja ao longo dos anos não foi a teologia. A teologia talvez foi só a ponta do iceberg, mas sim a cultura, a personalidade, o favoritismo, a preferência. Tanto que ao longo da história, nas conversões, sempre existiu aquela mania de tentar fazer com que o convertido se torne igual àqueles que já estão e que fazem parte da unidade. Então a gente vê como isso foi gritante, graças a Deus que isso mudou lá, mas em muitos lugares ainda não mudou. Antigamente, quando o índio se convertia e o povo tinha uma roupa de ver Deus, eles já queriam colocar um terno, uma gravata no índiozinho, para poder ir lá assistir o culto. E muitas vezes isso acontece, não mais com roupa, mas muitas vezes em comportamento, até hoje nas igrejas no nosso tempo. Você chegou, você tem que se parecer com a gente agora. Isso só mostra que a igreja não sabe lidar com as diferenças. Não sabe. Qual que é o jeito certo de pensar? Qual que é o jeito certo de adorar? Qual que é o jeito certo de se portar? Isso continua dividindo até os nossos dias. Toda vez que nós olhamos o outro a partir de nós e não a partir da cruz, nós temos uma grande tendência de cometermos esse equívoco. Todas as vezes que olhamos o outro a partir de nós e não a partir da cruz. O ensino de Paulo e Apolo, pelo que sabemos, com base em outros textos bíblicos, era o mesmo, não tinha diferença. Aqueles que se diziam ser de Paulo, é muito provável que esse partido quisesse converter a liberdade em libertinagem e utilizassem seu cristianismo como uma desculpa para fazer o bem que entendesse. É interessante que o partido seguidor de Paulo, ele contraria e desobedece o próprio Paulo. Eles não estavam entendendo o que Paulo estava falando. Há quem diga que Apolo ele era mais retórico, mais elegante na forma de dizer, de falar, do que Paulo. As palavras dele tinham muito mais um ar de filosofia. Uma vez que ele era de Alexandria, o centro da atividade intelectual no mundo da época. Então de lá, por muito tempo, teve a maior biblioteca do mundo. A gente já viu isso em estudos anteriores, revirando outros livros. E os alexandrinos, eles eram entusiasmados com as elegâncias literárias. Os que diziam pertencer a Apolo eram sem dúvida os intelectuais que estavam lutando para que o cristianismo se convertesse rapidamente numa filosofia em lugar de uma religião. Já Cefas, a forma aramaica do nome Pedro, levanta dificuldades, porque a gente não sabe se alguma vez ele esteve lá em Corinto. Então com isso a gente não pode afirmar se eles eram discípulos direta ou indiretamente, né? Que eles estavam dizendo ali, de Cefas, de Pedro. Bom, Pedro ele era cristão mais antigo do que Paulo. Há quem considere ele como líder dos 12. Pode parecer que ele fixava mais a lei judaica, os ritos judaicos, do que Paulo. O que certamente
pode refletir na pregação de ambos, onde eles chegam no mesmo destino, mas por caminhos diferentes. E havia ainda um grupo que se achava mais bonito do que todos. Aqueles que dizem pertencer a Cristo. Não, eu não sou de nenhum desses aí não, eu sou de Cristo. Não que houvesse divergência no ensino dos citados anteriormente, porém, o problema é dar essa resposta em desprezo aos demais, o que pode indicar frustração com algum líder, ou até o fato de estar se considerando melhor do que eles. Sabe aquele negócio de olhar o outro de cima para baixo? Eu não sou desse aí não sou de ninguém não. Eu sou de Cristo. Então, o único que me faz olhar para cima é Cristo. O problema é agir assim em desprezo aos demais. William Barclay, sobre isso, ele disse: deve ter existido uma pequena seita rígida e farisaica, cujos membros pretendiam ser os únicos cristãos verdadeiros de Corinto. Sua verdadeira falta não estava em dizer que pertenciam a Cristo, mas em agir como se ele pertencesse somente a eles. Talvez seja essa a descrição de um pequeno grupo intolerante e santarrão. Amados, e como nos últimos tempos tem se levantado pessoas dizendo quem é crente e quem não é crente. Puxa, como a gente precisa refletir sobre isso, né? As pessoas têm levantado bandeiras. As pessoas parecem que têm uma intimidade maior assim com o livro da vida que aparece lá em Apocalipse, porque eles consultam lá e falam, não, esse aqui é, esse aqui não é, esse aqui é, esse aqui não é. Por quê? Porque normalmente divergem em algum ponto a opinião deles. Pessoas que não se submetem a uma liderança e a um pastoreio, mas ainda assim ele fala, não, esse é crente, esse não é crente, esse aqui vai para o céu, esse aqui não, ele é o joio, ele não é trigo. São de Cristo porque não enxergam ninguém na frente deles para os instruírem. As divisões, elas nascem quando nós elevamos as nossas preferências, opiniões e origens acima do Evangelho. Nós podemos também pensar naqueles que nos dirigem expressões do tipo, Deus me disse. Sabe? Quando Deus diz algo para alguém, onde sustentam que as suas experiências, elas não podem ser consideradas erradas, muito menos ser avaliado. Por quê? Porque está acima de qualquer análise, porque Deus que disse. Se Deus disse, às vezes chega alguns desse jeito falando assim, graças a Deus que faz tempo que não acontece. Pastor, eu estou indo embora porque Deus me falou que meu tempo aqui acabou. Vai com Deus. Quer que eu fale o quê? Se Deus te disse, então vai, suma. Vai embora. O problema é que Deus diz e desdiz tantas coisas, e às vezes tão rápido, né? O que torna estranho o comportamento desses crentes e do próprio Deus. Como que Deus diz e desdiz assim as coisas, né? Se a palavra dele não volta atrás. Que coisa maluca que é isso? Amados, e tudo isso que eu estou dizendo, cabe uma pergunta para refletirmos. De quem você é? De quem nós somos? Pode ser que a resposta seja uníssona. Somos de Cristo. Mas tem arrogância nessa sua fala? Nessa sua resposta? E aí então a indignação do apóstolo explode aqui em questionamentos. E ele pergunta, será que Cristo está dividido? Paulo não prega um Cristo, Apolo prega outro e Pedro outro. É um só. Porque hoje em dia quando a gente fala de corpo de Cristo, parece que tem o corpo de Cristo batista, o corpo de Cristo da outra denominação, e aí parece que é tanto corpo espalhado aí, mas o cabeça é um só, então a gente tem corpo sem cabeça andando por aí. É uma coisa maluca hoje em dia. O corpo de Cristo é um só, é a igreja com I maiúsculo. Não é a igreja instituição, mas é a igreja dos santos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. É uma só igreja.
Não existe muitos corpos de Cristo. E às vezes a arrogância, até mesmo dentro da denominação, é tão grande que parece que tem um corpo de Cristo de uma igreja exclusiva. Porque ele já não consegue olhar e enxergar os outros como irmãos. É tanta arrogância no nosso tempo, tanta arrogância. Amados, existe apenas um Salvador e um só Evangelho. Acontece que a igreja, ao invés de influenciar o mundo, aqui ela estava sendo influenciada. O que estava acontecendo? Bom, a sociedade de Corinto ela era multifacetada, com as suas ideias, líderes, filósofos e pensadores. Então, quando as pessoas elas iam na praça para poder ouvir as filosofias, os pensadores da época, então, muitas vezes eles saíam dali dizendo, eu sou partidário do fulano de tal. Aí o outro afirmava, eu sou o seguidor do filósofo tal. E o outro ainda, eu sou o seguidor do pensador tal. E isso acontecia lá naquele tempo. Só naquele tempo, né? A igreja estava seguindo um modelo mundano. E a igreja evangélica, queridos, brasileira, ela vive o pecado da tietagem. Ela vive. Pregadores e cantores são vistos e tratados como astros nos nossos dias. Como atores que sobem num palco para dar um show. E essa atitude é um sinal evidente de imaturidade e de decadência espiritual. Eu já ouvi. Eu tenho um sonho de visitar a igreja tal para poder ouvir aquele pregador. Eu tenho um sonho porque aquele músico, ele faz parte daquela igreja. Aquele louvor é mais louvor do que os outros. Que coisa maluca. Onde que está Cristo nisso aí? Onde está Cristo? Às vezes tem igrejas que no domingo está minguando a quantidade de pessoas. Aí faz um evento na segunda-feira, na terça-feira. Não tem nem lugar lá. Por quê? Porque tem alguém que é um astro. O famoso, que ele está lá no meio lá. No mesmo dia está acontecendo um evento na igreja dele. Está tendo culto de oração. Mas o bendito não precisa de ir na igreja dele. Não precisa de orar. Ele não precisa de fazer parte de nenhum grupo. Não. Queridos, vocês estão percebendo como isso é sério? Eu espero que a gente perceba como isso é sério. Porque parece muitas vezes que a verdade é mais verdade na boca de alguns do que de outros. Parece que o louvor é mais louvor na boca de um do que de outros. Nós precisamos prestigiar, incentivar, orar e participar da nossa comunidade local. Se você vai ficar aqui, olhando a grama lá do vizinho, achando que ela é mais verde, que ela é mais bonita, então vai para lá. Não fica aqui não. E quando você for para lá, você vai encontrar defeitos também. Você vai encontrar, porque de longe, a vista parece que é sempre mais bonita. Parece que é sempre mais bonita. Amados, viver dessa forma, isso chama decadência espiritual. A igreja tem uma tendência de admirar, mas aquele que se encontra longe. Porque basta chegar perto, aí se frustra. Como eu já vi isso. Que pertinho da gente aqui, tem gente também que as pessoas ficam usando a linguagem popular, pagando um pau. Aí ele vai lá. Aí daqui a pouco volta. Não, me desprezou, não deu atenção. Ele esperava que estendesse um tapetinho vermelho para ele. Que chamasse ele e falasse assim, chegou aqui o pupilo do papai do céu. O queridinho do Senhor. Ele tem umas pedrinhas a mais aqui na coroa da vida dele. Aqui, Tá enxergando, igreja? Tá vendo? E assim as pessoas vivem sempre elegendo, admirando e colocando no pedestal o pastor que eu não conheço, a igreja que eu não conheço, o cantor que eu não conheço, a banda que eu não conheço. O camarada, ele vai lá e ele faz uma postagem no Instagram, em questão de segundos, tem aquela quantidade inúmera de curtidas. Só que a comunidade dele local posta alguma coisa e o queridão, ele não vou postar não, porque senão eles vão achar que eles já são o tal. Assiste lá, visualiza o vídeo, vê a postagem, mas não deixa uma curtidinha, nada do tipo. Por quê? Por quê? Eu queria entender também o porquê.
Eu queria de verdade entender o porquê. Porque o que não conhece, curte. Talvez só curte porque não conhece. Coloca lá no history dele, deixa eu compartilhar. Deixa eu compartilhar. Mas da igreja dele não participa de nada. Não está presente em nada. Né? Parece aquele patropia, às vezes, quando vê uma coisa legal. Pô, aconteceu, ninguém me falou, cara. Eu não sabia. Amados, entendam que a divisão do corpo de Cristo, ela é muito mais agressiva a nosso Senhor do que todas as chicoteadas, todas as agressões que ele sofreu no ato da crucificação. Cristo é um, e a igreja que é o seu corpo tem que ser uma, unida a ele. Por isso que é impossível concretizar certas frases como aquelas que nós ouvimos às vezes. Eu quero mais de Cristo. Amados, Cristo não é uma porção. Não é uma porção. Ele não é um download que você recebe um pouquinho, aí fala assim, tô igual o álbum da Copa, né? Tô com 300 figurinhas, são 980, tá? Tô por dentro. Né? Nossa, eu tô quase completando o Cristo. Queridos, Cristo não é isso não. Ele é um, nós é que somos fragmentados. E o Senhor está nos refazendo de maneira progressiva. Se você quer mais de Cristo, você precisa querer mais a igreja dele, que é o corpo dele. Não tem como você dizer que ama a Cristo e rejeitar o corpo dele. Se você diz isso, você é um hipócrita. Porque pense se alguém chega e diz para você, fulano, eu te amo, mas o seu corpo, cara. Se até os homens ficam chateados, imagina as mulheres, se ouvindo isso. Fulana, puxa, eu gosto tanto de você, mas o seu corpo, se desse para poder trocar de corpo, né? Cara, isso não é possível. Se você ama, você tem que amar o todo. Então não tem como você dizer, eu amo Jesus. Mas o problema mesmo é a igreja dele, né? Isso aí é frasinha de Mahatma Gandhi, que os cristãos ficam pegando isso muitas vezes e dizendo adiante. Não, eu fiquei maravilhado com o Sermão do Monte. O problema é a igreja desse Jesus. Eu amo Jesus, o problema é a igreja desse Jesus. Para com isso, irmão. Vai para a Bíblia. Jesus, ele amou essa igreja, ele se entregou por essa igreja. Só que quando você encontra a igreja, você não encontrou o céu ainda. Porque ele começou uma boa obra, ele está trabalhando. Ele há de completar até o dia de Cristo Jesus. Se aqui fosse o lugar perfeito, então, não levanta a mão não, porque se levantar a mão ele já vai puxar. Já vai levar embora. Ele está aperfeiçoando em nós o caráter de Cristo. Eu parei de ir para a igreja, eu parei de ir naquele grupo, porque ali só tem pecadores. Você não tem espelho em casa, não? Não vai mesmo não, porque senão vai ficar ainda mais pecador que você vai chegar. A gente tem que tomar cuidado com isso. E o apóstolo Paulo continua com o questionamento. Será que Paulo foi crucificado por vocês? E aqui Paulo ele está dirigindo a centralidade para a cruz, que é um dos pontos principais aqui desse capítulo. Porque basta perdermos de vista a cruz, que nós percebemos no nosso meio a desunião. Na cruz há reconciliação com Deus e com o outro. E Paulo questiona mais uma vez, será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Bom, naquele tempo não é possível, hoje eu já fico até mais preocupado. E ele os adverte que ele não tinha compreendido o significado do batismo deles. E aí então ele vai lembrar como que foi aí a vivência dele com o batismo. Ele fala assim, acho que eu não batizei ninguém não. Aí ele começa a lembrar. Não, eu batizei Crispo, Gaio e a casa de Estefanas. Amados, não que Paulo, ele está desmerecendo aqui a prática do batismo, não é isso. O que ele está querendo dizer é que ele delegava isso para poder acontecer. Mas ele está dizendo que o medo, já que está surgindo esses partidos, é que pelo fato dele ter batizado, as pessoas dizem assim, não, eu fui batizado em nome de Paulo. Sabe? Não, eu vou me batizar, mas o meu sonho é um dia ir naquela igreja, porque tem aquele pastor lá midiático,
e eu quero que ele me batize. Tomara que você vai lá e no dia ele esteja de folga. Tomara. Ou então que ele está revezando com a pessoa, chegou a sua vez, ele fala, próximo. Tomara. Tomara, queridos. Mas tem gente que vive assim. Vocês estão dando risada, mas tem gente que vive desse jeito. Quando um diz que é de um, o outro diz que é de outro, o batismo cristão, ele aponta para quem de fato é o Senhor desse. Se alguém se orgulha de quem o batizou, esse não entende o que é o batismo. Amados, a gente tem que entender o que significa essa expressão batizado em nome de Paulo. Que ele está dizendo aqui, acaso alguém foi batizado em nome? Na antiguidade, o nome ele significava muito mais do que para nós. Na antiguidade, o nome ele significava basicamente a personalidade. Ele era algo muito maior. E aqui tem uma preposição grega, eis, quando vai dizer o nome da pessoa. Essa palavra grega eis, ela significa para dentro de. Então quando ele está dizendo do batismo em nome de um, você está entendendo as implicações do que isso significa? Não é batizado simplesmente no nome, mas é para dentro, na comunhão, na intimidade. Por isso que a gente batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É para a comunhão trina, do Deus trino. Por isso que não cabe nome de ninguém aqui, e somente do Deus trino. E é isso que Paulo está nos explicando aqui. Que ele está explicando ali para aqueles irmãos, naquele tempo. Paulo ele comunica que a essência que foi comissionado não era de administrar o rito do batismo, mesmo esses mais importantes. E ele diz assim que até mesmo a pregação que ele fazia não era com sabedoria de palavra. E aqui ele está alfinetando ali a filosofia de Corinto. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Eu não quero simplesmente falar bonito, porque se eu ensaio, eu falo bonito, aí eu tenho um discurso emocionante, na hora que eu for falar, vem um irmão ainda e começa a tocar o piano, o teclado, para poder emocionar ainda, sabe? Nada contra, irmãos, pode continuar tocando, viu, Nilson? Mas, se naquele momento eu vou lá, aí apaga as luzes, acende uma luz aqui, e aí começa a ter uma notinha diferente. Não, eu não estou falando com sabedoria de palavra, para poder sensibilizar, te emocionar, tocar seu coração. Não, porque se eu fizer isso, para ele, no entendimento dele, eu estaria anulando a cruz de Cristo. Então é por isso que eu não quero falar em sabedoria de palavra. Eu quero é que o Espírito Santo de Deus esteja atuando na vida de vocês. Amados, a fiel pregação do Evangelho resulta em pararem os homens de colocarem a confiança em qualquer traço humano, confiando puramente na ação de Deus em Cristo. E sem cruz não há Evangelho. O segundo e último ponto, a sabedoria humana que ousa se comparar com a divina. Versículos 18 a 25. E Paulo ele prossegue desenvolvendo um contraste entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus, em uma linguagem que é muito ousada e enfática. A palavra sofos ou sofia, que significa sabedoria, ela ocorre muitas vezes nesse texto. E possivelmente Paulo esteja aqui traçando o slogan de Corinto, o Corinto da sabedoria humana. A palavra da cruz é loucura, ele diz no versículo 18. E assim essa mensagem ela não agrada aos que perecem em sua sabedoria mundana, porque eles não veem nada nela senão loucura, absurdo. Eles são os que se perdem, como o apóstolo Paulo diz. Mas ele vai dizer, essa mesma palavra, para nós que somos salvos, ou na NVT novamente, que vai dizer, os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos. E na NVT coloca isso como um processo, porque a ideia mesmo aqui é a ideia de um processo. Então nós somos salvos, nós seremos salvos também. Então,
Nós somos salvos da condenação do pecado. Nós somos salvos do domínio do pecado sobre nós. Mas nós seremos salvos ainda daquela condenação, daquele castigo que acontecerá na eternidade. Então, a ideia de salvação é a ideia de um progresso, uma salvação que está se desenvolvendo. Aqui acontece um par de particípios presentes. Aqueles que estão sendo salvos, eles não têm ainda toda a sabedoria do céu, mas eles foram introduzidos em uma novidade de vida que os habilita a avaliar as coisas espirituais. Não como uma salvação que pode deixar de ser salvação, entenda bem. Não é como uma salvação que pode deixar de ser salvação, porque tem gente que vive assim, né? Depende do dia. Hoje eu estou salvo, hoje eu perdi a salvação, hoje eu estou salvo de novo, hoje eu perdi a salvação. Nossa, que roleta russa da vida, né? Misericórdia. Não, não é isso. Mas é como uma cortina que vai se abrindo pouco a pouco, mas que o caminho até ela é inevitável. Essa é a ideia do apóstolo Paulo aqui. É isso. E como resultado, eles adentram a verdadeira grandeza do evangelho. Enquanto que aqueles que perecem, eles são cegos para tudo, menos para o superficial. Menos para o superficial. E é muito interessante que o oposto de loucura é sabedoria. Certo? O oposto de loucura, o contrário de um louco, é um sábio. Mas ao invés de descrever o evangelho como sabedoria, ele caracteriza aqui como poder. Assim como diz lá em Romanos 1,16, o apóstolo Paulo dizendo: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é o poder de Deus. E traz no versículo 19 uma citação parafraseada de Isaías 29, 14b, que diz assim: de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída, e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Ele está parafraseando isso aqui que está lá em Isaías. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o que se encontra lá em Provérbios 16, 25. Há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. E Deus, ele contesta a sabedoria dos homens. E aí então o apóstolo Paulo faz um questionamento aqui, 3 perguntas para poder saber onde que eles estão. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Versículo 20, a parte A. E alguns começam a razoar sobre isso, achando que sábio indica o sofista grego, que o escriba indica o intérprete judeu da lei, e que o questionador desse mundo é uma expressão geral para incluir ambos. Outros vão inverter o primeiro com o último. Mas pode ser, e eu acredito mais nisso, que Paulo não quer dizer nada disso, não é isso que está na mente de Paulo, não. Mas ele somente está dizendo aqui, demonstrando a sua preocupação, de demonstrar que a sabedoria humana ela não pode se comparar com a sabedoria divina, de jeito nenhum. São 3 descrições para descrever que os que são cultos e inteligentes, como o mundo considera sabedoria, já que esse mundo, amados, ele é passageiro. O espetáculo desse mundo, ele passa. A sabedoria desse mundo passa junto. Mas Deus, ele não somente desconsiderou essa sabedoria, mas tornou louca. Ele chama isso de loucura. Paulo não quer que haja aqui nenhuma dúvida quanto à rejeição divina de tudo quanto repouse meramente na sabedoria humana. Porque na sabedoria humana tem gente que fala muito mais bonito do que os cristãos. Na sabedoria humana tem gente que é muito mais eloquente que os cristãos. Só tem uma falta aí, porque ele fala por ele mesmo. Não tem ação do Espírito Santo, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele que salva, é ele que insere no corpo de Cristo, é ele que transforma a vida do crente em Cristo Jesus. E essa é a diferença.
Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, é o que diz o versículo 21b. Em sua sabedoria, Deus agradou-se de salvar os homens por meio da cruz, e não por outro meio qualquer. Aprove fixar a atenção na livre e soberana escolha de Deus. Simplificando, os homens não recebem salvação exercendo sabedoria. Não, elas vêm ao que creem, somente aos que creem. Porque às vezes parece que quando a gente se converte demorou muito, a gente fala assim, nossa, eu demorei tanto, né? Puxa vida, como que eu não vi antes? Querido, não é pela sabedoria humana, não é pela sua inteligência, é a ação de Deus. É Deus que faz isso na vida do ser humano, como diz Efésios. O homem sem Cristo, ele está morto nos seus delitos e pecados. O que um morto consegue fazer por ele mesmo? Nada. Nós precisamos da ação de Deus. E é somente com a ação de Deus que aí então nós podemos entender, enxergar, crer. Uma vez que na sabedoria humana tem mérito e orgulho presente. Então, se fosse na sabedoria, a gente ia estufar o peitão e falar, eu estou aqui porque eu sou mais inteligente dos que estão lá fora. Mas o próprio apóstolo Paulo, ele nos ensina como que tem que ser o nosso comportamento. Ele se considerava o mais miserável de todos os pecadores. É humildade, a postura de um crente em Cristo Jesus. Porque foi graça, foi misericórdia, não foi sabedoria humana. E aí ele continua dizendo, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, no versículo 22. Então a gente tem que lembrar que os judeus, eles eram muito dados aos fatos concretos. Eles mostravam pouco interessados nos pensamentos especulativos. A exigência deles eram de provas. O interesse estava naquilo que é prático. Então são muitas as passagens que ele chega até mesmo para Jesus pedindo um sinal. Quero prova, me mostra. Isso está lá em Mateus 12:38, em Mateus 16:1, em João 6:30, mas tem inúmeras passagens para mostrar que os judeus, eles eram muito apegados em provas, eles queriam algo concreto. Eles pensavam no Messias como alguém credenciado por extraordinárias manifestações de poder e majestade. Por isso que muitos até hoje não enxergam ele. Até hoje tem muitos esperando o Messias vir. Já os gregos era diferente. Eles se lançavam na filosofia especulativa. E para eles os nomes mais honrados eram dos pensadores proeminentes. Eles se consideravam em um patamar muito alto e eles desprezavam qualquer que não ousasse apreciar a sabedoria deles. Eles consideravam esses como bárbaros. Então, você não gosta de inteligência? Puxa, você é um bárbaro, você é um rude, né? Que nós somos a nata da sociedade. Então é assim que eles se consideravam. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, é o que o apóstolo Paulo diz. A mensagem vinha de Cristo, não do mensageiro. E isso, como diz o texto, era escândalo para os gentios, mas escândalo para os judeus e loucura para os gentios, versículo 23. Para os judeus, o Messias crucificado era uma impossibilidade completa. Era uma blasfêmia, um escândalo, uma ocasião de ofensa, algo que não caberia para qualquer homem. Caberia para qualquer homem, mas para o Messias não. Tanto que para a gente parece que é tão claro, a gente vai lá para Isaías 53, a gente começa a enxergar e fala, nossa, está aqui o evangelho do Antigo Testamento. Está claro, né? Não, para eles não, eles interpretavam isso num sentido figurado. O servo sofredor não era uma pessoa, era o povo. Eles tinham outras interpretações sobre isso, eles alegorizavam sobre o entendimento sobre algumas coisas. Para a gente é claro, para eles não, porque eles não concebiam. Eles esperavam alguém que viria vitorioso para poder reinar, para poder libertar eles do domínio do Império Romano. Então para eles, um Deus crucificado, não, isso era inconcebível. Para os gregos é loucura.
Loucura. Por quê? Porque para eles Deus jamais agiria de modo semelhante. Porque para eles era inconcebível conceber um Deus em termos pessoais. Já que a primeira característica de um Deus para eles era a apatia. O que é isso? A total incapacidade de sentir. Então Deus para eles, eu não estou com dó de nenhum de vocês não, eu não sinto nada por vocês. Então vocês fazem os seus sacrifícios, vocês me buscam, mas eu não estou nem aí para vocês. É vocês que têm que implorar por mim. Amados, Dietrich Bonhoeffer, ele disse o seguinte: Deus não quer ser conhecido senão na sua cruz. O conhecimento de Deus não é alcançado pela filosofia humana, mas pela obediência ao crucificado. A crucificação constitui o centro vital da fé cristã, mas não é aceitável nem ao judeu nem ao grego, ou como o apóstolo Paulo vai dizer, o gentil. Essa é uma palavra para poder descrever todos aqueles que não são judeus. Mas há aqueles que acolhem essa mensagem, e o apóstolo Paulo vai dizer que sobre esses podem ser tanto judeus como gregos. Queridos, imagine, eu estou caminhando para o fim, imagine, você pega alguns materiais, alguns objetos que são metálicos, prego, parafuso, moeda, pedaço de ferro, todos eles em formatos diferentes. Então, se for uma pessoa que tem toque, ele já vai começar a separar, né? Os pregos para cá, os outros para lá, vai querer colocar numa caixinha de organização. Mas imagine você pegar todos esses, eu estaria lá separando também, tá? Aí você vai e joga tudo de maneira aleatória em cima de uma mesa. Tudo espalhado. Tudo espalhado. Eles ficarão dispersos. Assim são as diferenças. Mas se você pega um imã gigante e começa a passar sobre eles, o que vai acontecer? Ele vai atrair todos esses objetos para ele. Automaticamente, eles vão se aproximar uns dos outros. Amados, a cruz de Cristo é esse imã espiritual. Por isso que nós não podemos separar aquilo que Cristo uniu. Quanto mais perto nós estamos da cruz, mais perto nós ficamos uns dos outros, independentemente do nosso formato ou tamanho. Se nós estamos nos separando uns dos outros, isso pode ser um indício que nós estamos longe da cruz. E aí então, o apóstolo Paulo, como de costume, ele traz a palavra chamados no versículo 24. Não com a ideia de privilegiar um em detrimento do outro, mas com a ideia de chamamento eficaz. Um chamamento que foi ouvido e se concluiu em obediência. E para esses que ouviram e creram, sabem que Cristo crucificado significa dunamis, poder. Essa é a palavra que aparece ali. É a mesma palavra para dinamite. Esse é o evangelho, esse é o poder de Deus. Porque antes, aqueles que estavam sob a influência do pecado, eles não podiam combater o pecado. Mas hoje, nós temos o dunamis atuando em nossas vidas. E nós podemos lutar contra o pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos escravos de Cristo Jesus e por amor. Um escravo livre. Um escravo que está ali porque quer. E isso é a sabedoria de Deus. A cruz pode parecer nada mais do que uma loucura consumada. Mas nela nós encontramos toda a sabedoria divina. Quando por ela Deus resolve o problema que era sem solução. Para toda a mente humana, por mais brilhante que fosse. E Paulo então ele conclui esse texto dizendo que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Ou seja, aquilo que os homens podem caracterizar como loucura é indiscutivelmente sabedoria.
A fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. E assim o Messias sofredor pendurado numa cruz pode até parecer fraco, mas não é. Porque foi isso que os homens disseram. Se você está dizendo que você é mesmo quem diz que é, então desce daí. Se ele quisesse, ele poderia. Pode parecer fraco, mas não é. O que para o mundo pode parecer fraqueza, para Deus é força. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos chamados à comunhão por causa da união com Cristo. Ele morreu por nós, nós fomos batizados em seu nome, nós estamos identificados com a sua cruz. Que maravilhosa base para a unidade espiritual. Que força nenhuma, que inclinação de coração nenhum seja capaz de jogar contra a nossa unidade, porque a base é permanente.